Está escrito: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, quem sabe na sua versão vai dizer Tiberíades, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: lança-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou quem sabe na sua versão vai dizer, segundo a tua palavra, lançarei a rede. Meus amados, antes de advogar e apresentar uma palavra aos nossos corações, eu preciso continuar apresentando a minha gratidão a Deus pelo privilégio que tenho de mais uma manhã tentar ser útil ao reino do nosso Deus, pois saio da minha casa em Suzano em paz, e em paz aqui eu chego para declarar que só o Senhor é Deus e não há outro. Quero também aqui de todo o meu coração hipotecar o meu muito obrigado ao meu nobre amigo, querido e digníssimo homem de Deus, pastor Daniel. É um companheiro de muitos anos, que eu tenho um respeito, um carinho, um apreço muito grande, e é um referencial para todos nós como pastor. Muito obrigado, meu amigo, pelo tão carinhoso convite, ladeado pela doutora Juliana, essa grande mulher de Deus, instrumento na fé. Que Deus continue abençoando poderosamente a esse casal hollywoodiano. Na pessoa do pastor Daniel e na pessoa da pastora Juliana, eu quero deixar um abraço aqui a todos os pastores, obreiros e obreiras que aqui revejo, os amigos que aqui faço. Deus abençoe poderosamente a sua entrada e Deus abençoe poderosamente a sua saída. Queridos, eu já quero aqui também desejar a todos vocês um 2022 de vitória, de saúde, de triunfo, de livramentos, de boas notícias, de muito relacionamento com o nosso Deus, que a sua família possa ser presenteada pelos céus e que Deus possa conceder o desejo do coração de cada um de vocês, vírgula, e que todos vocês pelo menos ganhem 2 ou 3 para Jesus aí, né? Quem pode aplaudir a Deus por esse culto? Bom, meus amados, ao pedir a Deus uma palavra para esta manhã, que eu tenho certeza que foi agendada por Deus para cada um de nós, o doce Espírito Santo me convidou a uma releitura aqui, pastor César, no relato de Lucas capítulo 5. Penso eu que é uma passagem conhecidíssima por todos nós, não é novidade o texto que aqui apresento, por isso fica um pouco mais próximo de relacionamento com a mensagem nessa manhã. Quando nós olhamos o relato de Lucas capítulo 5, logo a epígrafe, que é essa parte em negrito, vai falar sobre uma tal pesca maravilhosa. E quando se fala de pesca, logo se lembra de pescador, é a matemática lógica. Mas quando se fala de pescador, na altura do Novo Testamento, tem um personagem que se tornou um líder da igreja primitiva, participou do colégio apostólico, que se tornou um dos maiores pescadores, e aquele que mais apresentou o currículo de pesca, meu amigo Marquinhos, que foi um apóstolo por nome de Pedro. Sendo assim, quando se lembra de pesca, se lembra de pescador, e quando se lembra de pescador, se lembra de Pedro. E aqui no relato de Lucas, capítulo 5, é um divisor de águas, senhores e senhoras, na vida de Pedro.
É o momento em que Pedro vai ser marcado na sua trajetória, porque é o encontro de Pedro com o nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. É o momento em que o ministério, a chamada, a vocação de Pedro vai ser carimbada, vai ser nomeada, vai ser selada por toda a sua trajetória no Novo Testamento. Só que essa não é a única pesca que Pedro vai participar e que vai marcar a vida de Pedro. A primeira pesca é conhecida como a pesca maravilhosa, mas a segunda pesca está no relato evangelístico de João, capítulo 21. E neste momento não fala de uma pesca maravilhosa, mas vai apresentar a pesca milagrosa. E na segunda pesca, que é a pesca milagrosa, igreja do Senhor, é o momento da reconciliação de Pedro com nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Porque agora Pedro estava distanciado do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. O último momento em que Pedro esteve com o Senhor, caminhou com o Senhor, ladeou o Senhor, foi no momento em que Cristo é preso no jardim do Getsêmani. A partir daquele momento, o relato evangelístico de Mateus, de Marcos e de Lucas informa que Pedro começou a olhar Jesus de longe. Os evangelistas são enfáticos em destacar que Pedro começou gradativamente a olhar Jesus de longe. E agora Pedro só vai tornar a encontrar Jesus quando Jesus já havia ressuscitado. E quando Pedro começa a olhar Jesus de longe, ele volta para a pesca, ele volta a pescar. Mas a ordem de Jesus para Pedro é que Pedro não poderia mais pescar peixes. Porque no relato evangelístico de Lucas, capítulo 5, que é a proposta da mensagem desta noite, no findar da vocação que Jesus direcionou a Pedro, ele deu uma ordem a dizer: Pedro, Pedro, a partir de hoje você não pesca mais peixes, você deixa de ser empreendedor do mar, porque agora você vai resgatar almas, vai pescar almas e vai ganhar almas, para que o nome do reino de Deus possa ser glorificado. Jesus deu uma ordem, queridos: não pesca mais peixes, deixa a rede do mar de lado. Agora você vai despovoar o inferno, vai ganhar almas para o reino. Mas, como disse aos senhores e às senhoras, Pedro começou a olhar Jesus de longe. E gradativamente ele voltou a pescar, pastor. Porque Pedro começou a olhar Jesus de longe. Que bom que Pedro era pescador, quando Jesus chamou ele, convidou ele, separou ele, selecionou ele, direcionou a ele em Lucas capítulo 5. E eu e você era o que quando Jesus nos convidou? Quando Jesus nos chamou? O que fazíamos, o que pensávamos, aonde estávamos, o que praticávamos? Pedro gradativamente começou a olhar Jesus de longe e voltou a pescar. Mas que a última coisa que nós venhamos desejar venha a ser olhar o nosso Jesus de longe. Que você saia daqui desta manhã desejando cada vez mais olhar o teu Jesus de perto. Se aproxima mais dele, corra de encontro a ele, deseja ele, se alimenta dele, bebe dele, come dele, mas volte para casa nesta manhã, desejando muito mais se relacionar com Deus, com Deus, com Deus. Só levante a mão para glorificar quem deseja se aproximar mais e mais do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória! Por bondade, amor e carinho, dá uma olhada para essa linda pessoa que está do seu lado e diga assim: eu não sei você, mas todos os dias eu preciso me aproximar mais e mais dele. Oh glória! E olha que interessante, queridos. O pescador naquela época do mundo antigo, até porque entre nós e o texto tem 2000 anos de intervalo, de separação, de lacuna, era uma profissão insignificante, deixada de lado, amigo. Era uma profissão que no mundo antigo não tinha muito valor.
Mas o céu olhou para a alma de um pescador e enxergou uma virtude preciosíssima, valiosíssima e diferenciada que todo cristão precisa ter e não pode perder. E qual é a virtude, queridos, que o céu enxergou, pontuou na alma de um pescador naquela época? Era a esperança. Só repito uma vez: era a esperança. Por quê, amigo? O pescador, ele nunca tinha a certeza e a convicção da boa pesca. Ele levantava de madrugada, pegava a sua rede, pegava a corda, desancorava a embarcação das margens, remava, velava até o alto mar para lançar as redes, nunca na certeza e na convicção, mas sem perder a esperança que a boa pesca poderia acontecer. Oh glória! Alguém poderia dizer: o mar está agitado, não está bom para pescar. O empreendedorismo do mar marítimo não vai funcionar hoje. Mas o bom pescador não perdia o combustível da sua alma, chamada esperança. Ainda que alguém lançasse uma palavra contraditória, negativa, amarga, duvidosa, ele se levantava e cria: eu creio que Deus pode movimentar o mar. Eu creio que Deus pode agitar o mar ao nosso favor. Eu creio que a mão de Deus alcança nas profundezas e não na superfície. E Ele pode provocar uma boa pesca de peixes grandes, médios e pequenos. Então não saia daqui desta manhã sem alimentar a esperança da sua alma. A notícia pode ser contraditória, a notícia pode ser negativa, o diagnóstico pode ser amargo, mas o teu Deus alimenta a esperança, dizendo que pode acontecer, e tem notícia boa vindo da parte de Deus aí. Levante as duas mãos ao céu. Recebe o que eu recebo, Igreja Internacional Mahanaim, nessa manhã. De cima para baixo existe uma palavra profética, declarando que a sua esperança está sendo alimentada. Receba combustível de cima para baixo. Você não sai daqui abatido, angustiado, desanimado. Te prepara para uma semana de esperança da boa notícia. Oh glória, aplauda Ele, glorifica Ele, exalte a Ele. Oh glória, oh glória, oh glória. Receba a virtude da esperança, da esperança, da esperança, da esperança. Oh glória. Enquanto o mundo antigo menosprezava, marginalizava, descriminalizava e deixava às margens o pescador, por ser uma profissão autônoma, insignificante, o céu enxergou na alma do pescador uma virtude que nenhum de nós podemos perder, que é a esperança. Oh glória! Existem pessoas que vão testemunhar aqui neste púlpito, que por não perder a esperança, o teu milagre te alcançou. A esperança, reverendo Daniel, não podemos perder a esperança. Reverenda Juliana, não podemos perder a esperança. Oh glória! Sequenciando a mensagem dessa manhã, em quem está no culto, diga glória a Deus. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A Bíblia não menciona, não sugere o número de pessoas que estava cercando, ladeando, se aproximando do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Mas o texto é claro em dizer que é uma multidão, ou seja, um número considerável, César, de pessoas. Mas a motivação, o prazer da multidão até então era ouvir a palavra de Deus. Versículo 2, sequenciando: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes.
E aqui no versículo 2, após uma pesquisa, uma investigação, imergindo aqui no texto, eu descobri algo diferenciado sobre a escolha de Deus para a sua vida. E depois que eu aplicar, se você não der glória, eu não vou compreender bem o que está acontecendo com você. Observa a leitura do versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, até aqui. Vamos ficar com o conteúdo sugerido no versículo 2 até a primeira vírgula. O texto não diz que só havia 2 barcos. O texto é aclarado, informa que ele olhou para 2 barcos, ouviu 2 barcos, dependendo da sua versão e tradução. Por exemplo, eu estou em um recinto, em uma igreja, que hoje agrega nessa manhã um número considerável de pessoas maravilhosas. Mas possa ser que eu olhei apenas para 2 pessoas, e memorizei e guardei essas 2 pessoas. Mas isso não quer dizer ou informar que só havia 2 pessoas no recinto. É isso que o texto está nos informando. Que o olhar clínico, cirúrgico, pontuoso, honroso, amoroso, advogador e consolador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, observa, monitora, contempla 2 embarcações. Mas quando nós migramos para o versículo 3, que é o versículo sequente, vai dizer que Jesus decidiu, optou, escolheu entrar somente na embarcação de Pedro. Eu vou imergir e mergulhar um pouco mais no que nós podemos extrair e aplicar de informação. Quando você se sujeita ou se reporta à pesquisa da questão do empreendedorismo marítimo do mundo antigo, logo você vai descobrir que no mínimo nessa região geográfica de Genezaré, havia 50 embarcações aproximadamente ancoradas. E por que, igreja? Porque naquela época, a logística de transporte e de condução era toda transferida e agregada na embarcação. Não havia Uber naquela época, a praticidade, a prática de Uber. Não havia avião naquela época. Não havia trem naquela época. Não havia tantos carros naquela época. Então toda a logística de ir e vir, de locomoção, as estações eram transitórias na embarcação. Quer passear é de barco. Quer comprar comida é de barco. Quer ir para as demais províncias é de barco. Quer visitar algum parente é de barco. Quer estudar é de barco. Quer ir para a sinagoga é de barco. Quer melhorar a sua conduta de vida, se sujeitava à embarcação. Então por isso era normal e comum e natural ver tantas embarcações ancoradas. Porque não era só barcos para pescar peixes, mas também com tantas outras finalidades de trabalho e de prestação de serviço. Aí nós agravamos um pouco mais. Naquele dia, naquela hora, naquele momento e naquela circunstância, Jesus tinha no mínimo 50 embarcações ancoradas. Mas naquele dia, naquela hora e naquele momento, Jesus decidiu, escolheu, optou somente entrar na embarcação de Pedro. Oh glória! O que mais Jesus tinha naquele dia, naquela hora e naquele momento era tantas outras opções. Na direita tinha embarcação, na esquerda tinha embarcação, na retaguarda tinha embarcação, na frente tinha embarcação. Mas naquele dia, naquela hora e naquele momento, Jesus decidiu, escolheu, optou entrar somente na embarcação de Pedro. Jesus não escolheu a embarcação de Pedro, senhores e senhoras, por falta de opção. Pelo contrário, o que ele mais tinha era opção. Mas ele escolheu e decidiu entrar na embarcação de Pedro pela convicção da obra que ele estaria realizando através da vida de Pedro e na vida de Pedro.
Jesus não me escolheu, Jesus não te escolheu por falta de opção. Pelo contrário, o que ele mais tinha, tem, continuará tendo, são outras opções de matéria humana. Mas naquele dia, naquela hora e naquele momento, Jesus decidiu entrar na sua embarcação, na sua vida, na sua alma, pela convicção da obra que ele está realizando e vai continuar a realizar. Levante a mão, quem é grato à escolha de Jesus. Não é um mero acaso a sua vinda aqui, não é um mero acaso este culto, não é um mero acaso esta manhã. Jesus te escolheu, meu querido, Jesus te escolheu, minha querida. Cultue, glorifique e agradeça ao Jesus que te escolheu. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Vou ficar nisso até você regozijar. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Jesus te escolheu. Oh glória! Obrigado, meu bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor tinha tantas opções naquele dia, mas o Senhor se levantou do trono, apontou para a terra e disse: eu quero ele, eu quero ela, eu quero ele, eu quero ela. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. Enquanto você agradece a escolha de Jesus, grandes coisas estão acontecendo. Enquanto você agradece a escolha de Jesus, o mundo espiritual está se movimentando e o Senhor está liberando grandes bênçãos sobre a sua casa, a sua família e a sua vida. Oh, aleluia! Oh, glória! Procure de 2 a 3 pessoas nesta manhã e diga assim: Jesus te escolheu. Se ele não der glória, muda de lugar, irmão. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! A escolha de Jesus sobre a vida de Pedro, como disse na introdução, que foi o momento do encontro, da separação, que marcou a chamada de Pedro. Jesus não escolhe a Pedro por um mero acaso. Jesus não escolhe a Pedro por falta de opção. Jesus entrou na embarcação de Pedro naquele dia por convicção da boa obra que ele realizou e continuou realizando através da vida de Pedro. Jesus não errou na escolha. Jesus não erra na escolha. Se Jesus te escolheu, ele tem convicção do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai continuar a acontecer através da sua vida. Oh glória! Oh ribias, uiei, adar colebas, turibicandarabaxéria, uriai, oh ribias, tel e querbia. Obrigado, Jesus. Oh glória! Oh glória! Para você melhorar o teu glória, relato evangelístico de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus olha para o colegiado apostólico e para um grupo de seguidores religiosos e diz assim: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. E para você aguçar o seu regozijo nessa manhã, pense comigo. Jesus está quebrando um protocolo da cultura judaica daquela época. Jesus está olhando para um grupo de judeus. E no mundo antigo judaico, quando uma criança entrava na dispensação dos 12 anos, ela migrava para 2 escolas rabínicas. Beit Sefer, que é a casa do livro, e após a casa do livro era Beit Talmidim, que é a casa dos discípulos. E qualquer criança que entrava na dispensação dos 12 anos, reverendo Daniel, poderia escolher com qual professor, com qual rabino, com qual mestre queria estudar. Era a criança que escolhia o professor, pastor César. Não é um mero acaso que Paulo, dissertando as suas cartas, vai dizer: eu estudei aos pés de Gamaliel.
Ou seja, em outras palavras e pormenores, ele estava dizendo: eu escolhi estudar com Gamaliel, que é neto de Hilel, que foi um dos maiores rabinos de Jerusalém. Então, quando Jesus diz assim: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi, isso é muito profundo, pastor. Ele estava dizendo: na escola do homem, é o homem que escolhe o professor, é o aluno que escolhe o mestre na terra. Só que na escola do reino é o contrário. É o professor que escolheu o aluno. Ele te escolheu, ele te escolheu. Ele te escolheu, ele te escolheu. Ele te escolheu, ele te escolheu. Não havia mérito, não havia credencial, não havia importância, mas ele te escolheu. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. E aqui nessa manhã eu quero ser categórico, enfático e convicto. Todos os que estão aqui, do menor a maior, Jesus escolheu. Jesus escolheu. Quem é grato pela escolha de Jesus? Quem é grato pela escolha de Jesus? Oh glória, oh glória, oh glória. Ele te escolheu, ele te escolheu. E isso é motivo para você ofertar o seu melhor culto nessa manhã. Oh glória. Sequenciando, versículo 2, o findar do versículo 2 vai dizer assim: que eles estavam lavando as redes. E o ato de lavar as redes caracterizava também, dentro de uma pesca, a seguinte declaração: nós estamos tristes, a pesca não foi boa, estamos frustrados, abatidos, a nossa pesca não teve benefício nenhum, Marquinhos. Então nós queremos encerrar as atividades sem prazo de retorno. Era isso também que caracterizava a mensagem de lavar as redes. E o versículo de número 3 vai dizer que Jesus entra no barco de Pedro e começa a pregar. O barco está vazio, não tem peixe, não foi bem sucedida a pesca, e Jesus começa a pregar. O que Pedro quer? Peixe. E o que Jesus faz? Prega. Vou deixar você recebendo o download aí. Teve um ali que falou: barco vazio, sem peixe. E a lógica do empreendedorismo marítimo é uma só: se não tem peixe, não tem venda. Se não tem venda, não tem valor. Se não tem valor, não tem pagamento. Se não tem pagamento, não tem providência. Se não tem providência, não tem honra. Se não tem honra, tem um lar frustrado. E Pedro tinha uma família, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Caracteriza que ele tinha uma família. Então, o que o empresário e dono de uma cooperativa de pesca, que era filho de pescador, irmão de pescador, trabalhava com pescadores, nascido da pesca, que era Pedro, filho de João, irmão de André, ambos de Betsaida, tinha uma cooperativa de pesca. O que eles queriam após uma pescaria frustrada? Peixe. Mas Jesus entra no barco e começa a pregar. Pedro quer peixe, Jesus quer pregar. Jesus quer pregar, Pedro quer peixe. Pedro quer peixe, Jesus está anunciando o reino. Jesus está anunciando o reino, Pedro quer peixe. Pedro quer peixe, Jesus está falando das grandezas do céu, da eternidade, de tudo aquilo que a palavra de Deus é poderosa para operar, realizar, agregar, lançar. Oh glória! E qual é a lição que Cristo estava ensinando no primeiro encontro com a vida de Pedro? E é uma lição que serve para nós em 2022, neste domingo maravilhoso pela manhã. Jesus estava ensinando, igreja, a seguinte virtude ministerial para Pedro: Pedro, aprenda isso para você ser bem sucedido na sua trajetória, peregrinação e extensão ministerial. Não é do peixe para a palavra, mas é da palavra para o peixe. Está processando aí.
Oh glória. Repito, Pedro, aprenda isso. Não é do milagre para a palavra, mas é da palavra para o milagre. Não é da porta para a palavra, não é da cura para a palavra, não é da exaltação para a palavra, não é da providência para a palavra, não é do sucesso para a palavra. Mas primeiro vem a palavra, depois a cura. Primeiro vem a palavra, depois vem a providência. Primeiro vem a palavra, depois vem a bênção. Primeiro vem a palavra, depois vem a porta. Primeiro vem a palavra, depois vem a exaltação. Primeiro vem a palavra, depois vem o sucesso. Oh glória, quem tem prazer na palavra? Então levante não uma, mas as duas mãos ao céu. Toca o céu pela fé nessa manhã, que eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Esta manhã foi agendada por Deus. Você saiu da sua casa para ouvir uma palavra, crer na palavra, ouvir e absorver a palavra do Senhor. Então te prepara, porque primeiro vem a palavra, já tem milagre. Primeiro vem a palavra, já a porta abre. Primeiro vem a palavra, já diagnóstico da cura chega. Primeiro vem a palavra, já tem sucesso batendo na sua porta. Creia, igreja do Senhor. Oh glória. Quem recebe esta palavra, aplauda Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Oh glória, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra do Senhor. Oh glória, oh glória. Me ajuda nessa linda manhã a tentar ser útil ao reino. Procure 2 ou 3 pessoas e diga assim: está vendo aí? Diga, está vendo aí? Como você precisa vir ouvir a palavra? Porque depois da palavra, tua embarcação vai encher. Oh glória, oh glória. Primeiro é a palavra, Marcos. Primeiro é a palavra, pastor Daniel. Oh glória. Você veio ouvir a palavra? Você veio ouvir a palavra? Então a curto, médio e longo prazo te prepara para testemunhar. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Vou ficar nisso, tem milagre, tem milagre. Porque eu creio que vai ter milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Oh glória. Quem já viveu milagre através da palavra de Deus aqui? Quem já viveu? Vou levantar. Então você vai continuar vivendo o teu milagre. Oh glória. Continuemos. Quem está no culto, diga glória a Deus, irmãos. Agora, Jesus, no versículo de número 4 e 5, ele vai receber uma instrução, uma ordem, uma orientação de Jesus como se deve pescar. Já estou caminhando para o final da mensagem. Mas pensa comigo, quem é Jesus? Por ofício, biografia e trajetória, carpinteiro. Quem é Pedro? Pescador. E agora eu vejo um carpinteiro tentando ensinar um pescador a pescar. Essa eu peguei do pastor Daniel. Ele pregou, eu risquei e vou usar, pastor. Olha que interessante a Odisseia, uma matemática antagônica. Não bate, amigo. Carpinteiro por ofício, que trabalhou dos 12 anos aos 30 anos, são 18 anos, acompanhando o seu pai José na carpintaria, fazendo móveis de pedra e de madeira, como era no mundo antigo, as mobílias. E agora, por ofício, um carpinteiro tentando ensinar um pescador que nasceu no mar a pescar. A matemática não bate. Vamos se aproximar um pouco mais desse raciocínio. Pense, senhores e senhoras, comigo, numa sala de cirurgia, um médico operando. Aí chega um mecânico tudo sujo de graxa, um monte de ferramenta no bolso. Olha para aquela cirurgia minuciosa, clínica, detalhista e diz assim: parou porque está errada essa cirurgia. Imagina a cara, amigo do cirurgião. Se ele tiver óculos, ele vai fazer assim: quem és tu?
Da onde vens? Quem é o teu Deus? Quem é o teu povo? O mesmo repertório que Jonas ouviu, ele ia ouvir. A entrevista que Jonas ouviu, ele ia ouvir. Não bate a matemática. Para agravar um pouco mais, quem é Pedro? Um homem que tem um temperamento sanguíneo, explosivo. Não preciso falar que Pedro é o homem da peixeira, né? Todo mundo se lembra, né? Desse episódio. Mas só foi uma vez, viu? Só uma. Então imagina um pescador temperamental, sanguíneo, porque dentre os 4 tipos de temperamento, melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo, Pedro se inclinava para o sanguíneo. E agora Pedro está ouvindo de um carpinteiro instruções de como ele deve pescar. Imagina Pedro olhando para Jesus. Pega a mesma rede, pega o mesmo barco, vai na mesma rota e lança. Mas eu já peguei a mesma rede, o mesmo barco, a mesma rota e lancei e não aconteceu nada. E quem entende de pesca sou eu. Mas mesmo Pedro sendo temperamental, sendo pescador e Jesus carpinteiro, em nenhum momento você vê Pedro questionando a ordem de Jesus. Oh glória! Em nenhum momento você vê Pedro dizendo: Jesus, eu acredito que o Senhor pode ter errado. O Senhor é bom de escritura, de Torá, de mandamento, de pregação, mas de pescaria quem entende sou eu, do mar quem entende sou eu. Mas em nenhum momento você vê Pedro questionando. E o que eu aprendo com Pedro é que obedeça o que Jesus está falando. Obedeça a ordem de Jesus. Obedeça o que Jesus está te pedindo, sugerindo. Obedeça as palavras que estão sendo pregadas, aquilo que sai das lideranças aqui neste púlpito, no altar do Senhor. Obedeça, 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 ainda que o seu ponto de vista, o seu achismo, a sua dedução seja que nem de Pedro, diferente, mas obedeça, 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 porque a ordem está vindo do alto, a ordem vem de cima para baixo, e tudo que Jesus fala, Ele sabe para que vai e para onde vai. Oh glória! Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: obedeça. Mas faz aquela voz, aquele rosto de pregador, diga: obedeça. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Quem promete que vai se esforçar para obedecer? Obedeça, 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 obedeça. Termina agora. Pedro, sendo pescador e recebendo a ordem de um carpinteiro, ele prefere obedecer. Só mais uma vez, ele prefere obedecer. Nota de rodapé das 7 igrejas do relato de Apocalipse. Quem tem ouvidos, Pedro pensa, mesma rede, mesmo barco e mesma rota. Em nenhum momento Jesus diz: troca a rede, troca o barco e troca a rota. Mesma rede, mesmo barco e mesma rota. E essa foi para tomar água, irmão. Dois ou três ainda não compreendeu o download divino. Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: o lugar da tua bênção é aqui, viu? Oh glória! O lugar da tua bênção é aqui. Mesma rede, reverenda Juliana, mesmo barco e mesma rota. Em nenhum momento Jesus disse assim: ajusta o GPS. Mesmo barco, mesma rede, mesma rota. Então, o erro não estava na rede, nem no barco e nem na rota. Pedro estava certo na rede, no barco e na rota. O que estava errado? A companhia. Oh glória! Jesus estava dizendo: você não errou na rede, na ferramenta, você não errou na embarcação e nem na localização do seu GPS. O lugar da bênção é aqui mesmo.
Está certinho, vocês estão no lugar certo, na manhã certa e na igreja certa. Mas o que Jesus estava querendo ensinar a Pedro? A rede está certa, o barco está certo, a localização está certa, mas você foi na companhia errada. Agora você vai voltar lá para pescar na minha companhia. Agora você volta acompanhado por mim, Pedro. E na minha companhia grandes coisas acontecem. Na minha companhia é impossível você ser desonrado. Na minha companhia a pesca é certa, o barco enche, o sorriso vem, a bênção vem, a honra vem e o milagre vem. Oh glória, aplauda Jesus. Oh glória. Volta na companhia dele hoje, volta na companhia dele hoje. Se coloque em pé nessa manhã. Oh glória. Oh glória. Quem ouviu a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Eu quero convidar carinhosamente, espiritualmente, com muito temor e tremor a Deus, você que acredita que na companhia de Jesus a sua embarcação pode ser bem sucedida, seja na área sentimental, espiritual, financeira, trabalhista, familiar, miraculosa, de prodígios e sinais. Eu lhe convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você e determinar que você volta hoje com Jesus e a sua embarcação vai receber milagres e uma pesca maravilhosa. Oh glória, sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Seja na área que for da sua vida, não importa. Enquanto isso, meus amigos do Credit Carral aqui vão... Fala assim porque eu tenho muito carinho, muito amor pelos meus amigos. Saia do seu lugar, eu só quero orar por você, abençoar a sua vida. Porque na companhia de Jesus grandes coisas vão acontecer. Incentiva a pessoa que está do seu lado, diga assim: na companhia de Jesus a pesca maravilhosa é certa. Você que ficou no seu lugar, estenda a mão para cá, por gentileza. Me auxilie a interceder e orar, porque a vitória deles é a sua vitória é a vitória deles. Oh glória. Oh glória. Obrigado, Jesus, porque eu tenho certeza que nessa manhã tem pescas maravilhosas acontecendo aqui. Soberano Deus, eterno Pai, nós cremos e concordamos que o Senhor é poderoso para honrar, abençoar, apacentar, levantar, curar, transformar, libertar, reanimar. Ó Deus, pessoas estão aqui, Senhor, apresentando as redes, a embarcação e a rota das suas vidas, crendo que na sua companhia grandes coisas vão acontecer e a pesca maravilhosa é certeza, é convicta, Pai. Ó Deus, que nessa manhã pessoas possam ser abençoadas, possuídas, tocadas por esta palavra que veio do seu trono para as nossas almas. Ó Deus, continue abençoando poderosamente, em abundância, todas as almas que aqui estão, que participam desta linda igreja. Ó Deus, que neste domingo ainda o Senhor possa movimentar o mundo espiritual e trabalhar ao favor daqueles que esperam em Ti. Recebe, igreja Mahanaim, esta palavra e esta oração. A tua embarcação será maravilhosa e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Amanheceu, louve ao Senhor da tua alma. nada pesquei, Vai acontecer, vai. parecia ser apenas mais um dia. É como qualquer outro. Oh glória. Estava cansado, sem forças, desanimado. Oh glória. Decidido, larga tudo e parar. Eu creio. Deus conhece tua estrutura. Eu creio. Sabe o que está fazendo. Eu creio. Mesmo que seja difícil, Não pare. Ele
está vendo. Continua remando. Olhou todas as suas lágrimas. Rema, meu querido, rema, minha querida, rema. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar.